Olá, dando continuidade aí aos nossos conjuntos, nesse momento aí a gente vai falar sobre alguns conjuntos numéricos, em particular o que a gente chama de números naturais e inteiros, tá bom? Então o que seria conjuntos numéricos? São conjuntos aí formados apenas por números, como o próprio nome já diz. Então quando a gente fala de conjuntos numéricos, a gente trabalha com algumas classificações desses números. Então em particular a gente vai começar com o que a gente vai chamar de natural e inteiro. Então, o que seria um natural? Um número natural é todo número que você usa no processo natural de contagem. Daí que vem o nome número natural. Então, você usa de forma natural. Então, o que seria isso? O que eu uso para contar. Então, o que a gente tem natural é a contagem, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai embora, tá bom? Então, primeiramente aí, o que seria o que a gente chama de números naturais, Então a gente vai chamar de naturais o número que a gente usa no processo de contagem. Então isso é o que a gente chama de natural. Então, por exemplo, se eu pegar lá assim, 3 sétimos. 3 sétimos não é um número natural. Por que 3 sétimos não é natural? Porque a gente não usa 3 sétimos para contar, o número 50 já é um número natural. Por quê? Porque a gente acaba usando aí para contar. Então, qualquer número que você usa para contar é o que a gente chama de números naturais, certo? Simbolicamente aí a gente representa esses naturais por n. Então, a gente tem um n, pode ser um n comum, aqui assim. Tem situações que apresentam o n com a perninha aqui do lado, sem problema, tá? Tem situações que apresentam com a perninha aqui assim, certo? Mas na prática é um n, tá? Então isso vai indicar pra gente os números naturais. Então quem são eles, É lógico que são lá números infinitos, 0, 1, 2, uma quantidade finita, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, E assim segue, tá bom? Então isso aqui seria o que a gente chama aí de números naturais. Então, conjuntos naturais seria o que você usa na contagem. Lembrando que dá para ver bem, a gente não trabalha com contagem com número negativo. Negativo é a indicação de posição na reta, mas não é contagem. Então, menos 10, por exemplo, não é considerado aí um número natural. Então, os naturais são os números que a gente usa no processo natural de contagem. Tudo bem? Então, isso aqui seria o que a gente chama de números naturais. É comum a gente utilizar um asterisco em cima desse símbolo n. Não só aqui do n, como os demais símbolos que a gente vai desenvolver dentro da teoria de conjunto. O que seria isso? Aparece para a gente aí, de vez em quando, esse n com um asterisco assim, certo? Então, o que seria esse n com asterisco? Isso aqui na prática seria os naturais, tudo bem? Sem o zero. Então, isso aqui seria o conjunto dos números naturais não nulos, certo? Então, que seria simplesmente quem? Se começa a contar a partir do 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim segue de forma infinita, certo? Então, isso aqui seria os números chamados de números naturais. Dentro dos naturais, é comum a gente falar de alguns subconjuntos aqui desse n, Então, o que seria esses subconjuntos aí? Por exemplo, tem vários, tá? Podemos destacar aí os pares, que seriam os pares aí. Qualquer número que você consegue escrever de forma que você tenha uma divisão exata por 2, certo? Então, você pode escrever o seguinte, Por exemplo, qualquer número, ou qualquer conjunto P, colocar assim, P é um x, tal que, x igual a 2k, com esse k sendo um número natural, por exemplo, isso aqui é um caso, uma situação do conjunto dos pares naturais, Porque, se você for estender esse k, trocando por 0, 1, 2, 3, 4, assim vai, você ficaria 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, tudo bem? Então, você tem um múltiplo de 2. Então, o conjunto dos múltiplos de 2 é o que a gente chama aí dos números pares. Então, esse conjunto aqui, por exemplo, ele é formado por 0, 2, 4, 6, 8, E assim segue. Tudo bem? Então, esse aqui seria o conjunto dos pares. É um caso particular aí de um subconjunto dos naturais. Outro subconjunto também que a gente pode destacar dentro desses naturais aí é o conjunto dos números primos, Então, o que você tem lá como sendo o conjunto aí dos números primos, que eu vou chamar de PR, Então, o que seriam esses primos? O conjunto dos primos nada mais é do que o conjunto desses naturais, ou subconjuntos naturais, que tem exatamente 2 divisores, tá bom? Então, repetindo, exatamente 2 divisores. O número
0, por exemplo, né, a gente acaba não considerando ali dentro do conjunto, certo? Porque o 0 você pode dividir lá 0 por 5, 0 por 6, 0 por 8, não interessa, né? A gente consegue fazer a divisão. 1 já não é primo. Por que o 1 também não é primo? Né? Porque o caso do 1, ele tem exatamente um divisor. Então, que é ele mesmo no caso, né? Então ele não é primo. O número 2 já é primo. Por que o 2 é primo? Porque ele tem exatamente dois divisores. Quem são esses dois divisores, né? Seria lá o número 2, que é ele mesmo, né? E o número 1, tá bom? Então, se ele tem dois divisores, esse número 2 é um caso aí de um número primo, tá bom? E por sinal, é o único primo par que a gente tem, né? Que dá pra gente desenvolver, tá? O número 3 também é um número primo, porque só dá para dividir por 3 e por 1. O número 4, e como eu disse, né, não tem nenhum par além do 2, né, que é primo, porque sempre vai dar para dividir por 2, por ele mesmo por 2, então tem mais de um divisor, de dois divisores, né? No caso, o 4 dá para dividir por 4, por 2, por 1, já tem 3 divisores. O número 5 também é um número primo, certo? O número 6 não é primo, porque dá para dividir por 6, por 3, por 2, por 1, né? O número 7 é primo, só dá para dividir por 7 e por 1. O número 8 não é primo, porque dá por 8, dá por 4, dá por 2, né? O número 9 também não é primo, porque dá para dividir por 3, dá para dividir por 9, dá para dividir por 1, certo? E assim vai embora, né? Então, os primos são aqueles números que têm exatamente dois divisores, tá? Então, esse aqui é o conjunto aí dos números chamados primos, tá? Isso aqui é legal para a gente trabalhar com os números primos, porque a gente consegue fazer fatoração por números primos, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar depois para a gente calcular MMC e MDC, que a gente vai falar na próxima aula, tá? Então a gente fala de MMC e MDC, então a gente vai comentar sobre as fatorações desses números primos. Como que funciona, né? Seria você simplesmente aí manipular um número de maneira que você faça ele virar aí multiplicação de fatores primos, tá? Então essa é a ideia da fatoração que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Aí, então a gente já sabe o que seriam os números considerados naturais e alguns subconjuntos que a gente tem, que seriam os pares, os primos, ímpares também, que eu não vou colocar aqui, mas é um caso particular também, tá? Vamos lá. Então, uma observação que eu quero que você pegue bem, principalmente nas questões um pouco mais elaboradas, né, as questões aí que a gente considera um pouco mais difícil, né, aqueles vestibulares mais concorridos, mais bem elaborados, se usa muito, né, a ideia de operação fechada. Então, o que seria isso, a operação fechada? Então, seria aquelas operações que você manipula, o resultado ainda fica dentro do conjunto. Então, por exemplo, no caso nosso aqui, se você pegar o número A, natural, certo? E pega lá um B, também natural, o que a gente tem para a operação, vou colocar um N assim para ficar igual ao outro, né? O que a gente tem de operação fechada dentro dos naturais? Então, é o seguinte, se você pegar um número natural, A, né, e somar com um natural B, repare que o resultado ainda é natural. Então, se você pegar lá 5 mais 7, vai dar 12, né? Esse é um caso particular, mas vai servir para todos. Então, se você pegar dois naturais, o resultado também é um número natural. Então, é operação fechada dentro dos naturais. Então, pegou dois naturais, somou, ainda é natural. Não acontece com a subtração, certo? A subtração já não é fechada dentro dos naturais. Por quê? Existe a possibilidade de você pegar dois números que são números naturais e a hora que você subtrair, o resultado ainda não ser natural. Então, o que a gente tem? É simples, quer ver? Ó? Pega lá, por exemplo, o 4 e o 5. Se eu pegar 4 menos 5, né, no caso nosso aqui, ó, se eu pegar lá 4 menos 5, o resultado é menos 1, tudo bem? Então, menos 1 não é um número natural, certo? Por quê? Por causa do sinal negativo, né? Então, a operação de subtração, ela não está dentro aí do nosso caso, da nossa, né, operação ali fechada para os naturais, tá? Então, operação de adição é fechada, de subtração não é, tá? Ainda, a multiplicação entre dois naturais também é um número natural, certo? Então, a outra operação fechada dentro dos naturais é que se você multiplicar dois naturais, o resultado ainda fica sendo um número natural, tá? Então, essa é uma operação fechada também, a multiplicação. A divisão já não é. Então, se você pegar A dividido por B, você corre o risco de a divisão não ser um número natural.
Por exemplo, pega só o 1 e o 2, ele dá para ver bem já, né? Se esse A for 1, o B é 2, você tem meio, concorda? E esse meio daí é uma situação que não é o número natural. Isso aqui dá 0,5, né? Você não usa 0,5 para contar, você não usa meio para contar. Então, essa operação de divisão não é uma operação fechada. Então, reforçando, natural que se usa para contar e a operação de soma entre dois naturais ainda é natural. E o produto entre dois naturais também é um número natural. Tá? Então, são as duas operações fechadas aí que a gente tem nesse conjunto específico, certo? O segundo conjunto da aula é o que a gente vai chamar aí de conjunto dos números inteiros, tudo bem? Então, o que a gente vai chamar de conjunto dos números inteiros? Vou colocar assim, tá? O que a gente vai chamar de inteiro é o conjunto aí dos naturais e seus opostos em relação a zero. O que seria um oposto em relação a zero, né? É um número, ou dois números, né? Cuja soma vai dar zero. Isso é o que a gente chama de oposto, né? Então, se eu pegar assim, A mais B, isso aqui for zero, então a gente fala que esse A é oposto de B ou que B é oposto de A. Tudo bem? Na prática, né, se a gente olhar com carinho isso aqui, a hora que eu falo do oposto ali, simplesmente estou pegando o quê? Estou pegando um número, né, ou dois números, que tem o mesmo módulo e tendo mudança entre eles apenas no sinal. Então, isso é o que a gente tem para número oposto. Né? Então, se eu pegar assim, por exemplo, lá, o número 2 e o número menos 2, isso aqui são situações de opostos. Por quê? Né? Porque se você somar um com o outro, repare que vai dar zero. Né? Então, eu posso falar que 2 é oposto de menos 2, ou menos 2 é oposto de 2. Tá? Isso aí é a ordem, não tem problema. Tá bom? Um não é oposto do outro. Agora, retomando lá, o que são números inteiros, então? Né? O que a gente vai chamar de números inteiros? Né? É o conjunto, tudo bem? É o conjunto formado aí, certo? Formado pelos naturais, tudo bem? Pelos naturais e seus opostos, né? E seus opostos, deixa eu colocar para separar assim, né? Opostos em relação a zero, tudo bem? Então isso é o que a gente chama de número inteiro, certo? Para facilitar um pouquinho a nossa vida, vamos pensar nisso como na reta real. Tá? Vamos colocar esses números na reta real para ter uma ideia. Né? Então, imagine que você tem aqui a nossa reta real, que simplesmente é uma indicação, né, de crescimento dos números. Tá? Aí eu vou colocar um limitador, vou colocar um zero. A gente sabe, né, que é limitador porque antes do zero a gente tem elementos com sinal negativo. Depois do zero já passa a ter situação de elementos positivos, né? Então aqui a gente tem lá número 1, número 2, número 3, número 4 e assim vai, né? Isso é o conjunto aí dos números naturais, esses específicos, tá? 0, 1, 2, 3 e 4. Aí se eu for trabalhar com os opostos, lógico, do zero, o oposto de zero é zero mesmo, né? Mas o oposto de 1, a gente tem aqui atrás menos 1, o oposto de 2 é menos 2, o oposto de 3 menos 3, não é isso? Então, menos 3, oposto de 4, menos 4, e assim segue, certo? Então, isso aqui é o que a gente tem como os números inteiros, tá? Seriam os naturais e os seus opostos, tá? Então, você vai fazer uma junção dos naturais com o oposto dele, a gente tem o que a gente chama de números inteiros. Aí, simbolicamente, né? O que acontece? Nos números naturais, a gente chama de N, né? Os números inteiros também a gente vai usar uma simbologia, a gente vai usar o símbolo Z. Então, a gente tem esse símbolo Z aqui assim, ó, para indicar o que a gente tem como sendo os números inteiros, né? Então, ele é infinito, tanto lado direito quanto lado esquerdo do zero, né? Então, a gente tem aqui assim, tem lá menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim segue de forma infinita. Então, para eu verificar se o número é inteiro, o que eu faço? Verifico se ele é natural, aí se for tudo bem, já é inteiro automático. Aí verifico o seguinte, se ele é oposto de um natural, aí também ele é inteiro. Por exemplo, se eu pegar assim, menos 15, por que eu sei que menos 15 é inteiro? Eu sei que menos 15 é inteiro porque o 15 é natural e o menos 15 é oposto
de um natural. Então, se você tem um natural ou oposto de natural, automaticamente aí ele é um número inteiro. Se eu colocar assim, a 0,8 é inteiro? Não, né? Por que eu sei que 0,8, por exemplo, não é um caso de um número inteiro? Né? Eu sei que 0,8 não é inteiro, pelo fato de 0,8, como ele é positivo, ele não é natural 0,8. Né? Então, pelo fato de não ser um número natural, não é inteiro, certo? Até por causa dessa vírgula que está atrapalhando a gente. Né? Se eu pegasse assim, 3 sétimos, não é uma divisão inteira também, porque o resultado vai dar 0, alguma coisa, tá bom? Então, isso aqui não é uma situação de um número inteiro, certo? Então, volto a reforçar, quando você é um número inteiro, quando ele for natural ou oposto de um natural. Né? Se pegar lá, menos 50, por que eu sei que menos 50 é um número inteiro? Né? Porque isso aqui pertence aos números inteiros. Por que eu sei isso? Né? Porque se você tirar o sinal negativo, vai ficar 50. Ficando 50, 50 é natural, que você usa para contar. Né? Então, tirou o sinalzinho, é natural? É. Então, se for natural, automaticamente é inteiro. Tá? Então, essa é a ideia que a gente tem. Aí, o que acontece? Do mesmo jeito, né, que a gente tem as operações dentro dos naturais, aqui a gente pode pensar em operação fechada ou aberta sem problema algum. Né? Então, é o seguinte, vamos pensar aí, observação de novo, né? Vamos pensar que você tem um A e B, tá? Os dois aqui, números inteiros, tudo bem? Como aconteceu no outro lá, na hora que fazer a divisão, a gente automaticamente já considera que a parte de baixo, ela não pode ser zero, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. A soma de A com B, posso falar que a soma de A com B é o número inteiro? Tudo bem? Então, o que eu estou perguntando aqui é o seguinte, se eu pegar dois números naturais, a hora que eu somar os dois Se eu pegar dois números inteiros, a hora que eu somar esses dois números inteiros, eu vou ainda gerar um número inteiro? Essa é a ideia, tá? Então, neste caso, pode afirmar sem problema algum, tá? Então, para a operação de soma, a gente tem uma operação fechada dentro dos inteiros. Então, se somar dois inteiros, o resultado ainda é dois inteiros, tá? Do mesmo jeito acontece com a subtração de números inteiros, né? Se você pegar lá, peguei um número inteiro, subtrair com o número inteiro, o resultado ainda é um número inteiro, tudo bem? Então, isso é importante saber, tá? Então, ela é fechada tanto para soma quanto para subtração, tá? Então, somar dois inteiros é inteiro, subtrair dois inteiros ainda é um número inteiro, tá? Do mesmo jeito, se eu pegar A vezes B, né? Se eu pegar A vezes B, ou seja, se eu multiplicar dois números inteiros, o resultado ainda é um número inteiro também, tá? Então, A vezes B também vai pertencer aos números inteiros. Então, sempre, né, revisando aí para não esquecer, a operação de inteiro, ela é fechada na soma, na subtração e na multiplicação, tudo bem? Na divisão já não é, né? Se você pegar dois números inteiros AB, pode acontecer que a hora que você fazer a divisão de um para o outro, o resultado não ser ou não gerar o número inteiro, tá? Isso aqui pode acontecer de não ser inteiro, certo? É lógico, se você pegar o A6, o B2, se você dividir 6 por 2, é lógico que dá inteiro, que é 3, né? Mas se pegar aqui um 3, aqui um 5, por exemplo, seria 3 quintos. 3 quintos não é um número inteiro. Então, os inteiros são fechados na soma, subtração e multiplicação, tá bom? Repare que a operação fechada nos inteiros, né, ele entra apenas a operação de subtração a mais em relação aos números naturais, certo? Então, o que é inteiro? É o conjunto dos números naturais mais seus opostos em relação a zero. Então, vamos reforçar rapidinho, tá? Então, vamos lá, de novo, para a gente ter uma ideia. Então, o que a gente tem? O número inteiro, número natural, né, é o número que você usa para contar, tudo bem? Então, usou para contar é natural. E se for natural ou oposto, a gente tem o número inteiro. Então, só para a gente reforçar. Se eu pegar o seguinte, 3,75, por exemplo, não é nem natural e nem inteiro. Por que não é nem natural e nem inteiro? Né? Pelo fato de a gente ter essa vírgula, certo? Então, isso aqui não é um número inteiro. Se eu pegar em uma situação assim, 5,48 negativo, mesma coisa, tudo bem? Porque cada vírgula não é. Se eu pegar ainda 3 sétimos, né? 3 sétimos, se eu dividir, como eu falei agora há pouco, dá 0, alguém aí, não é nem natural e nem um número inteiro, tá bom? Ainda, se eu pegar lá, menos 13, né? O menos 13 é um número que não é natural. Por que não é natural? Por causa do sinal negativo, tudo bem? Só que também, neste caso, não é natural, corrigindo, tá? Não é natural por causa do menos, e é inteiro
Por que que é inteiro? Porque existe um natural que você soma com menos 13 e o resultado é zero. Ou seja, né, se você tirar o sinalzinho negativo, o 13 é um número natural. Aí, sendo natural, automaticamente, tá bom? Eu tenho uma situação de número inteiro. Tá? Então, natural é o que eu uso para contar, inteiro são aí o conjunto, né, dos naturais e seus opostos feito aí em relação ao número zero, certo? Ainda, outro conjunto importante que a gente, né, destaca é esse z com asterisco. O que significa esse z com asterisco, né? A gente comentou agora há pouco que se você tem um asterisco na parte de cima, significa o quê? Significa que eu tenho o nosso conjunto z, só que daí sem o zero. Né? Então, neste caso, seria menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4 e assim segue. Tudo bem? Então, esse é o conjunto z asterisco, significa o quê? É os inteiros com exceção do zero. Então, neste caso aí, o que que a gente tem? Né? A gente costuma colocar um nome também. A gente chama esse conjunto de inteiros não nulos, tá? Para indicar que o zero está fora. Tudo bem? Aí o que eu quero que vocês não façam confusão é em relação a esses símbolos que eu vou comentar aqui agora, tá? Z mais, tudo bem? Z mais asterisco, tá bom? Z menos e Z menos asterisco, tá? Eu quero que você saiba bem a diferença entre esses símbolos aqui, certo? O Z mais significa o quê? Significa que a gente vai trabalhar com os inteiros não negativos, tudo bem? Ou seja, aqueles inteiros que não têm o sinal de menos. Então, seria o seguinte, seria assim, ó, 0, 1, 2, 3, 4 e assim segue, certo? A gente vai dar um nome para esse conjunto, a gente vai chamar de inteiros não negativos, ou seja, inteiros que não têm o sinal de menos. Tudo bem? Então, são os inteiros não negativos. Aí, esse outro aqui que a gente tem, ele vai tirar o zero. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 e assim segue. Tudo bem? Neste caso específico, né, o meu giz caiu, neste caso específico, a gente tem os inteiros chamados de positivos. Mas se um número não é positivo, né, se não é negativo, ele não é positivo? Não, tá? Quando eu falo não negativo, só estou falando que ele não tem um sinal de menos, tudo bem? Então, quando eu falo positivo, eu estou falando que ele é positivo literalmente, tá? Que ele tem o sinal de mais, tudo bem? Qual que é a diferença? O zero, né? Então, o zero não se define sinal, então por isso que ele é não negativo. Então, eu não posso falar que é positivo o primeiro. Do mesmo jeito acontece aqui, né? Esse z menos, vou colocar, lógico, né, em ordem decrescente, mas seria o seguinte, né? Seria lá, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim segue, tudo bem? Para conjunto a ordem não importa, tá? Então, neste caso aqui, como a gente trabalhou de cima, né, isso aqui é chamado de situação não positiva, ou de inteiro, né, não positivo, certo? Não positivos, né? Do mesmo jeito aí, o z menos asterisco significa o quê? Significa o conjunto menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai, né? Neste caso aqui é o conjunto aí dos números inteiros, só que aqui é chamado de negativo, por quê? Porque tem um sinal de menos, tá? Então, esses aqui são os inteiros negativos, certo? Então, então nessa aula a gente trabalhou com algumas simbologias e a classificação, a primeira classificação dos números, que seriam os naturais, os inteiros. Então, natural usa para contar, inteiro seria o natural ou oposto em relação a esse natural, certo? Então tá, gente, um grande abraço aí, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.